apresentada, sou psicóloga, doutoranda aqui pela Unicinos, sou coordenadora do Núcleo de Processos Clínicos e Psicossociais do Conselho Regional de Psicologia e estudo no meu doutorado, né, pelo LAEPS, né, o Laboratório de Estudos em Psicoterapia e Psicopatologia, né, coordenado pela doutora Fernanda Serralta. Estudo as questões raciais dentro da psicologia clínica, sobretudo as microagressões raciais e as competências multiculturais dos terapeutas. Bom, eu tenho tenho uma apresentação para fazer, porque como esse tema é muito amplo e geralmente as pessoas têm pouco conhecimento acerca desses conceitos, né, microagressões raciais, competências multiculturais, né, as pessoas às vezes acham que é uma coisa muito, né, um bicho de 7 cabeças, e à medida que a gente vai esmiuçando, falando, as pessoas vão se dando conta que são questões do cotidiano dos terapeutas, né, dos psicoterapeutas, dos psicólogos e psicólogas, e também são questões que envolvem para além do setting terapêutico, né, são questões da vida cotidiana mesmo, né, questões de sofrimento, de adoecimento, que vão aparecer às vezes como relatos clínicos. Bom, antes de eu começar a minha fala, eu vou disponibilizar aqui no chat a cartilha sobre microagressões raciais, que foi desenvolvida pelo LAEPS, né? Ela é um material gratuito, vocês podem baixar. Então, quem quiser depois retomar alguma coisa que eu disse, ler, né, se informar, temos esse material, né, ilustrativo, que traz, né, um pouco desse assunto que eu venho abordar hoje com vocês aqui. Bom, eu acho que eu vou assim, vou falando, e à medida que eu vou falando, alguém pode se inscrever. Claro, assim, ó, eu prefiro falar primeiro e vocês perguntarem depois, para eu poder trazer o máximo de informações, assim. Mas se alguém, né, tiver necessidade de se inscrever durante a minha fala, tá ok. Mas, né, como eu disse, eu prefiro fazer toda a minha linha de raciocínio e depois abrir para as perguntas, porque geralmente as pessoas demoram para digerir algumas coisas e tal, e aí vão, né, porque assim, à medida que eu vou falando, vocês vão vendo que um assunto vai se encadear no outro. Então, às vezes é legal deixar alguma pergunta mais para o fim, porque, né, não, podem surgir outras questões à medida que eu for falando. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Ontem eu até estava numa aula, né, aqui da Unicinos, numa sala de aula, aprofundando um pouco essas questões, mostrando um pedacinho da minha tese, inclusive, né, para o pessoal. Mas aí eu pensei, olha, quem assistiu a aula ontem, hoje tem que complementar aqui na liga, porque tem coisas que eu vou falar hoje que eu não falei ontem, né? Então, para quem esteve ontem já sabe a novidade, né? O que eu venho trazer hoje, eu venho trazer de uma forma mais aprofundada. Bom, então eu quero falar com você sobre isso, né? O contexto racial dentro da clínica, né? A questão racial, o sofrimento decorrente do racismo dentro da clínica. E quando a gente fala dessas questões, de como elas aparecem nessa relação, sobretudo dentro da relação psicoterapêutica, né? Que é uma das relações clínicas que a gente pode pensar. Mas por que eu foco mais na psicoterapia, né, gente? Porque a psicoterapia, no final das contas, é o que boa parte das psicólogas e psicólogos faz, né? Então a gente vê que não tem assim dados recentes sobre quantos psicoterapeutas existem no Brasil, mas se estima que mais ou menos 55% dos psicólogos e psicólogas sejam psicoterapeutas. Então vocês veem, né? É muita gente, né? Muita gente exercendo a psicoterapia, tanto, né, em instituições privadas como em instituições públicas, mas sobretudo nas suas clínicas particulares. Então, né, foi uma preocupação minha estudar o tema das questões raciais dentro da clínica, né? Sobretudo, e dentro da psicoterapia clínica. Sobretudo porque há uma queixa, assim, generalizada de que os terapeutas e as terapeutas não estão preparados para ouvir esse sofrimento decorrente das dores do racismo. Então, foi por isso que eu fui, né, estudar essas questões. Então, apresento hoje para vocês, né, o tema das microagressões raciais na psicoterapia e a competência multicultural do psicoterapeuta. Esses dois temas estão bem amarradinhos e vocês vão descobrir o porquê. Bom, antes da gente falar sobre microagressões raciais e tudo mais, eu acho que é bom a gente
retomar algumas coisas, assim, fundamentais. E a primeira coisa que a gente precisa retomar, afinal, o que é preconceito, o que é racismo, o que é discriminação? Porque a gente está sempre falando desses assuntos, né? E a gente, às vezes, tem uma visão meio de senso comum sobre o que isso é e acha que é tudo a mesma coisa, e, na verdade, não é, né, gente? Então, né, o preconceito é a construção e definição de conceitos sobre determinada pessoa ou grupo, estabelecido por fatores históricos e sociais. Então, né, todos nós, em algum nível, somos preconceituosos. Todos nós estabelecemos e definimos algumas questões sobre determinada pessoa ou determinado grupo com base nos nossos conceitos prévios, né? A discriminação, o que é? A discriminação é quando a gente dá um tratamento diferenciado em virtude dos nossos preconceitos. Então, a gente tem lá os nossos preconceitos e a gente trata as pessoas de forma diferente por causa, né, do preconceito. Então, a discriminação é um comportamento, né? O preconceito é o que está dentro da gente, da nossa cabeça, e a discriminação é a exteriorização do nosso preconceito a partir de comportamentos que vão, né, onde a gente se coloca na posição de dar um tratamento diferenciado a determinadas pessoas em razão dos preconceitos que nós temos. E o que é racismo? Então, o racismo é uma forma qualificada de discriminação. Né? O racismo é uma forma sistemática de discriminação que tem como a raça como um fundamento. Então, né, é uma forma sistemática de discriminação que tem como, na sua base o preconceito racial e que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios a depender do grupo racial ao qual se pertence. E aí a gente sabe, né, no Brasil, quem é o grupo social historicamente privilegiado, o grupo das pessoas brancas. E quem é o grupo, quem são, né, os grupos que estão em desvantagem frente a esse grupo tido como universal? São todas as pessoas não brancas. E aí, por que eu digo não brancas? Porque eu não me refiro apenas às pessoas negras. Poderia pensar também às pessoas indígenas, né, no caso do Brasil. E também o que nós chamamos de os associados da branquitude, né, que não são pessoas brancas, mas que têm alguns privilégios, né, estruturais, mas também são discriminados, como, por exemplo, o grupo das pessoas de origem asiática, né? As pessoas de origem chinesa, que tem lá nos seus antepassados, né, chineses, japoneses, não são pessoas brancas, são associados da branquitude, mas elas também não estão tão em desvantagem a nível estrutural quanto as pessoas negras ou quanto as pessoas indígenas, tá? Então, é isso. Bom, e quando a gente fala de racismo, vou passar adiante, a gente sempre pensa naquele racismo interpessoal, né? Naquele racismo que a gente vê nas notícias do cotidiano, onde, por exemplo, um jogador chamou o outro de macaco na partida de futebol. Ou um grupo de supremacia racial bateu em pessoas, ou uma pessoa foi xingada, ou enfim, né? Injúrias raciais. Geralmente, quando a gente fala em racismo, a gente pensa em injúrias raciais. Entretanto, o racismo ele é algo muito maior. Pensem no racismo como um funil, né? Então, a gente tem uma base mais larga no funil e depois ele vem vindo para baixo, assim, né? Então, eu vou começar a falar para vocês da parte mais larga desse funil, que é o racismo estrutural. E, por último, vou falar nas microagressões, que é aquela parte mais estreita do funil, né? Que são as agressões raciais mais inconscientes. Então, né, vamos pensar um pouco sobre o racismo estrutural. Bom, então, né, diante do modo normal com que o racismo está presente na sociedade, né, nas relações sociais, nas políticas, nas relações jurídicas, na economia, isso faz com que a responsabilização individual e institucional por atos racistas não extirpe a reprodução da desigualdade social. E o que eu quero dizer em relação a isso, né? O que é o racismo estrutural? É aquele racismo mais difundido, assim, mais no sentido assim, aquele racismo que faz com que, por exemplo, a gente normalize não ter pessoas negras na política. A gente vê que boa parte dos políticos são homens brancos, né? Então a gente quase não vê, por exemplo, vereadores, deputados, presidentes, prefeitos negros e negras, né? O racismo estrutural também determina por que a gente não vê tantas pessoas negras na universidade. Por que a universidade, né, é o espaço majoritariamente frequentado por pessoas brancas? O racismo estrutural também é do porquê que o conhecimento, por que a produção do conhecimento é feita, na maior parte, por pessoas brancas? Por que há uma hegemonia branca na produção do conhecimento? Ou, por exemplo,
A gente também pode pensar no racismo estrutural, na utilização de expressões linguísticas racistas. A gente usa várias expressões racistas no nosso cotidiano e a gente nem se dá conta que essas expressões são racistas porque a gente normalizou isso, né? Outra questão também que reflete o racismo estrutural é, por exemplo, o porquê que pessoas negras morrem mais assassinadas que pessoas brancas. Ou por que pessoas negras no Brasil são... A maior parte da população pobre é negra. Ou por que que a gente vê uma desigualdade social e essa desigualdade social reflete também uma desigualdade racial. Então, né, a gente vai vendo que o racismo estrutural é isso, é a normalização do racismo. A gente não para questionar, a gente trata as coisas muito como, é assim mesmo, é natural, é normal, e a gente não se dá conta que tudo isso é uma construção sociopolítica, que reflete, então, na justiça, na economia, no modo de pensar, nos nossos valores sociais, nas expressões que nós usamos, né? Então, ali no cantinho está um quadro, né, exemplificativo, assim, uma charge, né, sobre democracia racial. Tem democracia racial, então, e lá no topo da pirâmide existe lá as pessoas brancas ricas, e lá embaixo um bando de pessoas, né, negras, pretas e pardas pobres. Bom, vamos agora, então, descer um pouco mais nesse funil para falar do racismo institucional. Então, o racismo institucional é aquela face do racismo onde a gente percebe os privilégios e desvantagens a que determinados grupos né, estão usufruindo em razão da raça. E a gente normaliza esses atos, né, por meio do poder e da dominação. O exemplo do racismo institucional mais recorrente, né, que a gente pode pensar assim, de atos institucionais racistas, são as condutas policialescas, assim. Então, a gente vê, por exemplo, que as abordagens policiais no Brasil, quando são feitas com pessoas negras, são muito mais violentas, né? Isso, claro, isso não é só uma questão no Brasil, né? A gente também vê isso nos Estados Unidos, lá o caso emblemático lá do George Floyd, que foi assassinado, né? Foi asfixiado, o policial na abordagem botou o pé sobre o pescoço dele, ele morreu asfixiado, né? Então a gente vê, por exemplo, a abordagem do George Floyd foi botar o pé no pescoço dele. A abordagem agora do rapaz que semana passada matou 13 pessoas nos Estados Unidos não foi a mesma, né? Ele saiu, né, escoltado, algemado, e ele não foi morto, né? Então, é uma violência com que se trata, né, as pessoas negras numa abordagem policial. Então, esse é um exemplo de racismo institucional, mas nós podemos pensar outros exemplos. Por exemplo, existem práticas disseminadas nos cuidados de saúde que não têm base nenhuma científica, mas elas estão postas e elas são frutos do racismo institucional. Por exemplo, a ideia de que mulheres negras são mais resistentes à dor, e isso é um dado, gente, vocês podem procurar depois lá no Google, tá? Mulheres negras recebem menos analgesia para dor do que outras mulheres, né? E isso é muito em virtude do racismo institucional, né? Então a gente vê que no SUS se reproduz isso, né? Se reproduz essa prática racista que dá menos analgésico para as mulheres negras quando elas estão com dor. Por quê? Porque existe esse mito de que a mulher negra tem mais resistência à dor, e isso é uma herança do escravagismo, né? Essa ideia de que pessoas negras são mais resistentes à dor. Né? Então, a gente vê, por exemplo, o racismo institucional nas práticas de saúde, nas práticas policialescas, nas práticas de justiça, né? Tem estudos que já demonstram que pessoas negras recebem penas maiores quando condenadas pelos mesmos crimes de pessoas brancas. Então, né, tudo isso é o racismo institucional, né? Bom, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais o racismo institucional, tem um trabalho de uma professora da Unicinos, ali, né, a Laura Cecília Lopes, né, que fala sobre esse conceito do racismo institucional. Talvez muitos de vocês até a conheçam, né? Bom, vamos descer mais o funil para o racismo individualista, né? Então, o racismo individualista é aquele racismo que a gente está mais acostumado a detectar. É o racismo se apresentando como uma deficiência patológica decorrente de preconceitos, né? Então, um grande exemplo, assim, né, do racismo individualista é isso, né? O ato do xingamento, quando o outro chama o outro de macaco, ou, né, quando o outro briga, né, bate, enfim. Então, o racismo, né, individual, o interpessoal, também é outro nome que nós chamamos, ele pode ser visto, né, como uma dinâmica de delinear e rejeitar a diferença. Então, a gente tem muito a ver com as representações do eu e do outro, né, no mundo interno do sujeito. Então, nesse processo de identificação projetiva,
O que acontece? Se bota os outros, né, no caso as pessoas negras, como aqueles objetos cheios de coisas ruins, né? Então o sujeito apoia a sua projeção nesse significado, né? Que o negro ele está cheio de coisas ruins e eu, sujeito branco, estou cheio de coisas boas. E o que isso fomenta, né? Isso fomenta uma divisão, né? Uma negação e uma onipotência que apoia um senso de paranoia. Então, tipo, se eu estou cheio de coisas boas e o outro, o sujeito negro, está cheio de coisas ruins, que paranoia que eu vou fazer? Eu vou ficar sempre com medo que esse outro cheio de coisas ruins me ataque. Né? Então, eu sempre vou identificar esse outro como perigoso e ameaçador e vou retirar a subjetividade, a humanidade desse outro. Então, né, na construção da raça via identificação projetiva, existe aí um processo de apagamento da subjetividade do preto e do pardo. E aí, né, o grande exemplo é esse, a atuação de grupos de supremacia branca contra pessoas negras, xingamentos em partidas de futebol contra atletas negros, etc. E esse que é o racismo tipificado na lei, né? Esse que é o racismo que a gente tem como crime, né? Bom, mas afinal, a gente está falando de racismo, racismo, racismo. E o que é raça, afinal, né? A gente sabe que a raça, ela não tem, né? Antigamente se pensava que a raça, ela tinha um amparo biológico, né? Um amparo genético biológico. Depois do projeto Genoma, se chegou à conclusão que não existe isso, não existe um amparo genético, biológico, para diferenciar as pessoas pela raça. Até porque, vamos supor, o que determina que uma pessoa tem a pele escura e a outra tem a pele clara é uma parte da epigenética muito insignificante, né? Então não tem nada a ver com os genes, poderia ter a ver com a epigenética, como os genes se manifestam no ambiente, né? Na interação com o ambiente. Mas é uma parte tão insignificante da epigenética que não se poderia dizer, por exemplo, que existe uma genética da raça. Então, nós não temos diferenças genéticas expressivas para considerar a raça uma diferença genética, né? Então, a raça, na verdade, ela é um conceito social, ela é um conceito político. E esse conceito, ele engloba ideias que envolvem múltiplas variáveis, como a cor de pele, a educação, a renda, a região geográfica, né? Então, é um conceito carregado de ideologia. E como todas as ideologias, esconde uma coisa não proclamada, uma relação de poder e dominação. A raça, então, ela é sempre apresentada como uma categoria biológica, mas isso não é verdade. Ela não é uma categoria natural, ela é uma categoria etnossemântica, ou seja, ela é carregada de significados que nós atribuímos, né? E não é algo natural, né? Então, é algo socialmente construído. Né? Então, por exemplo, o racismo ele é uma invenção recente. O racismo como nós vivemos hoje, é certamente, né, gente? O racismo é uma invenção recente na história da humanidade, né? A invenção do racismo, ela tem cerca de 500 anos, né? A raça, né? Não, a raça ela é algo muito mais antigo. Desde a antiguidade já se discutia as três raças, né? O amarelo, que era o asiático, o branco e o negro. Né? Existia até algumas passagens bíblicas que falavam assim, os três filhos de Cã, né? O amarelo, o branco e o negro. Né? Mas assim, o racismo, conforme nós concebemos hoje, ele é uma invenção de 500 anos para cá e que ele ficou muito mais forte com o advento das grandes navegações e com o advento do capitalismo. Assim, o racismo ele é o fundante do capitalismo, né? Então, né, se achou um fundamento para se explorar sistematicamente determinadas pessoas, que foi esse, né? O racismo como nós concebemos ele hoje. Bom, vamos então para a base do funil, que são as microagressões, né? O que são microagressões, então? São insultos sutis, verbais ou não verbais, pode ser insultos visuais, por exemplo, geralmente automáticos e inconscientes, né? Esses gestos, são breves trocas diárias que enviam mensagens aviltantes a determinadas pessoas, porque elas pertencem a um grupo psicossocial subrepresentado, marginalizado, minoritário, vocês podem chamar, né, de acordo com o autor que vocês preferirem. Então, né, as microagressões, elas atingem as pessoas que estão numa condição de estigma, né? Seja ele um estigma racial, étnico, de gênero, de sexualidade, de padrão estético, de classe. Mas hoje eu vou falar das microagressões em função da raça, mas vocês podem pensar as microagressões para
todas as pessoas que estão em grupos subrepresentados e marginalizados, ou seja, fora do padrão. Então, as microagressões são o quê? São negligências, desrespeitos, desvalorizações por causa de uma condição social fora do padrão. E poderiam ser exemplificadas por desprezos e olhares, gestos e tons desdenhosos, e que são trocas assim tão difundidas, tão automáticas nas conversas, nas interações, que elas são dispensadas como inocentes, inócuas, mas elas produzem bastante estresse nas pessoas que as recebem. E elas são prejudiciais, causando sofrimento, influenciando o desempenho, minando o psíquico das pessoas, sugando as energias dos destinatários e criando injustiças e iniquidades. Então, elas não são percebidas como violências por quem perpetua, mas elas são sentidas como violências por quem recebe, tá? E as microagressões raciais, então, são microagressões em função da raça. Então, basicamente, são microagressões com base nas diferenças raciais e étnicas. E são perpetuadas, em geral, por pessoas brancas em desfavor de pessoas não brancas. Ou seja, é o preconceito cultural comumente vivido por pessoas negras, indígenas. Gente, isso assim, quando a gente fala pessoas brancas, o que eu quero dizer? Pessoas negras e pessoas indígenas também perpetuam racismo, né? A gente sabe que pessoas negras e indígenas não podem ser racistas porque elas não se beneficiam estruturalmente do racismo, mas elas podem sim reproduzir racismo. Então, né, pessoas negras e indígenas também podem microagredir racialmente outras pessoas negras e indígenas. Por que pessoas brancas não podem ser microagredidas racialmente? Porque o branco, o sujeito branco, ele não é um sujeito racializado. Ele é um sujeito tido como universal, né? E é isso, claro, isso a gente vem discutindo, né? A gente vem tentando, né? A gente vem numa tentativa de, né? Tentar também racializar o branco no sentido assim, para que a pessoa branca também perceba que a construção dela como sujeito branco é uma construção cultural, não é um dado natural, né? A construção da cultura branca, né? A branquitude, a branquidade, né? Então a gente vem fazendo essas discussões para racializar também o sujeito branco, né? Exatamente na busca de se alcançar uma igualdade entre as pessoas, também precisamos, né? Daqui a pouco discutir o que é ser branco. Mas, enfim, as pessoas brancas não são racializadas. Então, elas podem ser microagredidas, mas não, né, em função disso, porque elas não são racializadas, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, assim, né? Em razão dessa discussão, né, sobre o sujeito branco. Por que a gente não fala que se comete microagressões raciais contra pessoas brancas? Porque pensem, pessoas brancas não são pensadas enquanto raça, elas são pensadas no máximo enquanto etnia. Tanto é que quando tu fala numa pessoa branca, tu pensa assim, ela é de origem alemã, italiana, portuguesa, isso é etnia, né? E aí quando tu fala numa pessoa negra, tu apaga a etnia e tu fala raça. Tu não quer saber se a pessoa é congolesa, se a pessoa é haitiana, se a pessoa é moçambicana, se a pessoa é marroquina, é tudo negro, né? Então é por isso que a gente fala, né? O sujeito negro ele é racializado e o sujeito branco não é racializado. Exatamente isso, né? O racismo ele perpetua isso. Para a pessoa negra essa massificação onde a etnia é apagada. Bom, então aqui eu trago uma breve classificação das microagressões raciais, né? O microataque, o microinsulto e a microinvalidação. Os microataques, então, são comportamentos inconscientes que depreciam a herança racial de uma pessoa. Por exemplo, aqueles estereótipos que se tem sobre pessoas negras, né? Que a pessoa negra não é boa em cálculo, em matemática, que as pessoas negras são todas emotivas, que as pessoas negras, os homens negros são agressivos, que as mulheres negras são barraqueiras, que as pessoas negras são mais quentes na cama, aquele mito do negão, sabe? Vou usar aquela expressão bem vulgar, né? Do negão que pega todas, né? Então, esse é o microataque, né? São comportamentos que depreciam a herança racial de uma pessoa, né? Assumindo, por exemplo, que a pessoa é criminosa por causa da raça, que a pessoa é desviada, porque, né, ou que a pessoa, enfim, né, tem, enfim, né, determinadas características negativas em função da sua raça. Bom, a outra classificação são os microinsultos, né, que são comportamentos racistas, conscientes e explícitos, porém frequentemente não reconhecidos como racistas pelos perpetuadores. Então a pessoa faz um comportamento que ele é deliberado, ele é consciente, mas ela não entende aquilo como um racismo. Por exemplo, os falsos elogios,
né? Por exemplo, a gente dizer que toda mulher negra bonita é igual a Isa. A gente acha que a gente está elogiando a pessoa, mas na verdade a gente está massificando as pessoas negras, não compreendendo que existe uma diferença, né, entre essas pessoas. Então, é muito comum, né, que pessoas brancas massifiquem, enxerguem todas as pessoas negras como iguais. Então, a gente vê uma coisa que é bem comum, por exemplo, se tem duas mulheres negras, né, vir uma pessoa branca e perguntar coisas do tipo, ai, vocês são irmãs, e as pessoas não terem nenhuma relação de parentesco, que é isso, né, é um olhar massificado, né, é esse microinsulto, tu tá tendo um comportamento consciente, explícito, e tu não toma aquilo como comportamento racista, mas é racista. Uma coisa bem normal, assim, bem corriqueira dos microinsultos é perguntar, por exemplo, para as pessoas negras que usam trança, como é que elas lavam os cabelos, né? Parece uma pergunta inócua, mas é um microinsulto. Tipo, como é que a pessoa lava o cabelo? Como todo mundo, né? Passa shampoo na cabeça, ou dissolve o shampoo na água, ou passa o shampoo direto na cabeça, né? Enfim, e depois enxágua. Enfim, as pessoas lavam o cabelo como todo mundo lava o cabelo. Mas, né, existe esse tipo de microinsulto. E as microinvalidações, né? Por último, que são comportamentos inconscientes que negam ou minimizam as realidades vividas por pessoas racializadas. E aí veio o clássico, né? Dizer que o racismo é mimimi, dizer que é. Ai, por que tu te ofende tanto com essa coisa de racismo? Ai, eu nem falei uma coisa tão ruim assim para tu ficar ofendida. Ou aquele clássico, né? Se tu te sentiu mal, se tu te sentiu ofendido com o que eu falei, me desculpa. Né? Quando, né? Jogando para a pessoa como se ela fosse hipersensível, mas não, é tu que te sente mal, não fui eu que te ofendi, né? Isso é a microinvalidação. Então, é negar a realidade das pessoas racializadas, inclusive a realidade de sofrimento. Né? Todos esses tipos de microagressões raciais também podem ser cometidos num fator macro, né? Por exemplo, na lei, na política, e a gente chama, quando isso acontece, de microagressões ambientais. Microagressão ambiental, por exemplo, a gente, por exemplo, quando eu fazia direito, existia uma sala na universidade que ela tinha fotos de todos os diretores do curso. E era muito assim, eu entrava naquela sala e todas as fotos de diretores do curso eram de homens brancos. Sempre, né? Então, assim, ó, isso é uma forma de racismo, microagressão racial ambiental, que é isso, a gente nunca se vê nos espaços de poder, a gente nunca se vê nos espaços de produção do conhecimento, né? As pessoas têm mais dificuldade para estar dentro desses espaços. Às vezes são ambientes, né, que tem lá fotos ou tem coisas que vão, né, te passar essa ideia de que aquele ambiente não é um lugar adequado para ti. Né, porque ele reflete uma cultura que é hegemônica, né? Esse é um exemplo de microagressão ambiental. Bom, a relação entre microagressão racial e saúde mental, né? Qual é o impacto das microagressões, então? As discriminações experimentadas, elas interferem nos resultados de saúde física e mental. E tem estudos que sugerem que as microagressões causam estresse em grupos minoritários na terapia, na supervisão, na clínica, na academia, na universidade, na comunidade. Então a gente vê, né, que a gente vai ver piores resultados de saúde física e mental em função do estresse sofrido decorrente das microagressões em todos os espaços. Aqui eu trago alguns exemplos da revista super interessante, né, de microagressões, né? Tipo, uma mulher negra está no shopping, chega uma mulher branca reclamando que o banheiro está sujo, presumindo que aquela pessoa trabalha no shopping como faxineira. E aí a pessoa diz: não, peraí, eu tô aqui passeando também. Ou aquela, né, questão de se marginalizar a cultura negra no corpo negro e tratar a cultura negra no corpo branco como algo bonito. Então a gente vê um homem branco de dreads, a gente, ele é hippie, ele é estiloso, né? Vê um homem negro de dreads, ele tem cara de sujo, tem cara de bêbado, tem cara de marginal. Ou ali embaixo, né, o falso elogio. Até que tu é um negro bonito, teu nariz nem é tão largo, tu não tem o cabelo tão crespo, tu não tem a pele tão escura. Aí a pessoa pensando, poxa, então eu sou bonito porque eu pareço um branco, né? Tendo isso, tendo a brancura, né, o ideal de brancura, né, tendo o sujeito branco como padrão de beleza, né? Aqui eu trago uns exemplos de microagressões ambientais, né? Da publicidade ao redor do mundo e no Brasil, ao alto ali a publicidade da Benetton, que coloca a criança branca como anjinho e a negra como diabinha, inclusive fazendo guampinhas no cabelo. E a gente vê que existe uma tendência a adultizar crianças negras, né, e a marginalizar essas crianças. Tanto é que boa parte das crianças exploradas, né, no trabalho e sexualmente são crianças negras.
Ao lado ali o restaurante Senzala. Vocês imaginem vocês irem para a Alemanha e ter um restaurante com o nome de Auschwitz, né? O nome de um campo de concentração. Seria um escândalo. Mas aqui tem um restaurante com o nome de Senzala, que é um campo de concentração, né? Que era um tipo de campo de concentração para as pessoas negras. E isso é normalizado, todo mundo acha muito bonito, romantiza a Senzala, né? Que era um lugar de segregação, massificação e tortura. Ao lado ali a propaganda do ProUni, né? Que diz assim, ProUni, atenção, falta pouco para o prazo. Então mostra uma moça negra entrando na universidade negra e quando ela sai com o diploma, botar a foto de uma mulher branca. Então tu entra negro na universidade e sai branco, porque tu tem um diploma. Aí volta lá no canto a propaganda da Nivea, né? Recivilize yourself, né? Ou seja, recivilize-se, né? Então, bota ali o homem negro de cabelo crespo, né? Ali a cabeça de um homem negro de cabelo crespo, dando a ideia de que o homem negro que usa o cabelo crespo é atávico, né? É o homem das cavernas. Então, o homem civilizado negro, ele usa o cabelo baixinho, curtinho, né? O homem que usa o cabelo grande, crespo, ele é um não civilizado. Abaixo aqui uma publicidade das Casas Bahia em Pelotas, né? Eu sou de Pelotas, então né, tiramos a foto. Que já tem preço de black para você aproveitar, já tem preço de preto para você aproveitar. E aí vocês veem o quanto isso é ofensivo, porque as pessoas negras eram vendidas, né, gente? Preço de negro. Tipo, o negro era vendido por peso ou por peça, né? Por arrobas, né? Se pesava a pessoa negra, esse pesa tantos arrobas, vende. Ou por peça, essa peça, a pessoa era peça, né? Esse é o preço do preto, né? Então é muito ofensivo usar isso como uma publicidade, né? Como preço de preto. Ali ao lado a propaganda, né? A publicidade da Solan, que traz lá o Bombril, né? O clássico, a clássica piada do cabelo de Bombril, né? Ali as criancinhas ali, os bebezinhos com cabelo de Bombril. Abaixo a propaganda, a publicidade da cerveja Devassa. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. E aí vocês veem a hipersexualização da mulher negra, lá uma mulher negra numa posição, né, para indicar que ela é uma devassa, né? Para falar da cerveja preta da cervejaria Devassa. E ao lado a publicidade do sabonete Dove, que a pessoa tá lá, modelo negra, aí ela usa Dove e fica limpa. E fica o quê? Branca, né? Então quer dizer que ela é suja quando ela é negra, né? Então, para vocês verem como o racismo ambiental é difundido na publicidade, nos espaços e, né, enfim, a gente pode ver que isso é uma condição bastante estressante, porque está sempre, né, dando aí mensagens inconscientes para a pessoa negra, né, que vão trazer uma condição de sofrimento. Aqui, né, mais uma face das microagressões raciais, o racismo recreativo, que é um discurso de ódio que comunica desprezo por minorias raciais através de estereótipos e piadas, e é, portanto, um mecanismo cultural de propagação do racismo e que é tido como inócuo, né? Que, ao mesmo tempo, ele permite que as pessoas brancas possam se manter uma imagem positiva de si mesmas, propagando a mensagem de que o racismo não tem relevância social. Então, formas de racismo recreativo ali ao lado, a blogueira pintando o rosto de nega maluca no carnaval, né? Trazendo essa questão, né, da mulher negra barraqueira, maluca, né, doida. Ali embaixo, né? Heleno perdeu seu litro de 51. Ajude ele a achar sua cachaça. E aí pega uma foto de um homem negro com uma aparência de trabalhador braçal, né? Uma pessoa que, né, que parece ser um trabalhador negro, pobre, nananã. E aí, então, a imagem de que o sujeito negro pobre é um cachaceiro, né? É um bêbado, né? Esse estereótipo sobre o trabalhador braçal, sobre a pessoa negra que é mais humilde. Ali, o personagem da Zorra Total, que também vocês veem que é o exagero, né? O cabelo todo descabelado, o tamanho do nariz extremamente exagerado, a falta de dentes, a pele pintada de preto, né? O blackface, a sobrancelha, né? Tudo um exagero, a cara de simplória, assim, essa expressão simplória, com essa, né? Com essa expressão, assim, de que a pessoa, né, é mais simplória. Abaixo ali também uma piada, né? Racismo recreativo. Pega uma pessoa indígena e bota assim: eis que você é índio e compra um celular da Samsung e o celular buga, 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 sabe? Assim, como se o indígena não fosse uma pessoa que tem a língua, que tem a fala, ele só fica, sei lá, fazendo buga-buga ou batendo a mão na boca, né? Que ele não sabe falar, que ele, né? Que o índio aldeado é
é um ser animalizado, é um ser menos civilizado, né? Bom, então, falando aqui sobre o tratamento de saúde mental em dias interraciais, nós temos marcadores visíveis de diferenças nos pares terapêuticos, como gênero, idade, classe, e a raça e a etnia são consideradas marcadores especialmente salientes tanto para o cliente quanto para o terapeuta. E as questões raciais e étnicas, em particular, afetam a relação terapêutica. E existem inúmeros aspectos positivos, né, em aumentar o contato interracial, mas as pesquisas têm descrito que há um desconforto quando terapeutas brancos lidam com as diferenças raciais comparadas a outras diferenças sociodemográficas. Então, por exemplo, terapeutas brancos lidam melhor, por exemplo, com uma diferença de gênero ou com uma diferença em relação à orientação sexual do que com a diferença racial. Então, né, tem pesquisas que evidenciam então, que clientes que procuram um terapeuta de raça e etnia diferente têm maior probabilidade de abandonar o tratamento e atender a um número menor de sessões em comparação com clientes cujos terapeutas compartilham das mesmas origens étnicas. E isso, gente, essa questão do abandono não é porque a raça é diferente. A questão do abandono tem muito a ver com as microagressões raciais que ocorrem dentro da terapia, né? Então, não é porque simplesmente o terapeuta é branco e o paciente é negro, então isso é né? Não, é porque ocorrem microagressões raciais, né? Ocorre uma dificuldade de escuta dos terapeutas em relação aos clientes de raça diferente. Bom, a correspondência racial por si só não é o suficiente, né, para a eficácia terapêutica, nem a incompatibilidade é inerentemente problemática. Então, né, pode acontecer de haver uma diferença racial entre as pessoas e a terapia ser bem sucedida. Então, os fatores que aparecem, né, nas díades interraciais bem-sucedidas, né, quando, por exemplo, o paciente é negro e o terapeuta é branco, ou o terapeuta é negro e o paciente é branco, o que aparece, assim, para o sucesso da terapia, do processo e dos resultados, né? O que aparece, então, são a forte aliança terapêutica, a consideração positiva incondicional, a congruência, a validação do sofrimento, né, do paciente, a capacidade de resposta às necessidades expressas, a revelação da história pessoal, capacidade do cliente, do terapeuta de comunicar e negociar as rupturas no relacionamento, a compreensão dos problemas dentro de um contexto sociopolítico maior. Então, né, compreender que alguns sofrimentos estão dentro de um contexto sociopolítico, né? Que algumas pessoas estão aí, né, numa condição de estigma, de subrepresentação, de marginalização, e que isso vai condicionar sofrimento, vai influenciar em como as pessoas pensam, em como as pessoas reagem a determinadas situações. Então, né, isso vai exigir uma atenção e uma adaptação flexível das habilidades básicas da terapia. Então, né, não basta só a gente estar lá afundado na TCC, afundado lá nas teorias psicanalíticas, né, da psicodinâmica, afundado nas teorias sistêmicas, né? Não basta isso, a gente precisa flexibilizar algumas habilidades básicas das teorias para poder compreender essas teorias dentro de um contexto sociopolítico maior que produz sofrimento e adoecimento. Aqui tem as microagressões em grupos focais, assim, né, de terapia, como a cegueira racial, né? Eu não te vejo como uma pessoa negra, eu te vejo como uma pessoa normal. Como que tu vai ver, tu não vê o sujeito como uma pessoa negra? Tu tem que ver essa diferença racial, porque existe um sofrimento decorrente disso. Ou a identificação excessiva, né? Como homossexual eu sei exatamente o que é ser discriminado pela raça. Não, não sabe. Existem pontos comuns a todas as pessoas estigmatizadas, mas existem pontos muito específicos de ser estigmatizado pela raça, por exemplo. Né? A negação do racismo interpessoal, presumir que a gente não é racista, porque, sei lá, a mãe é negra, o marido é negro, os amigos são negros, então a gente não presumir que a gente possa ser racista por isso, né? Então a gente negar o próprio racismo, a minimização das questões culturais, por exemplo, não pensar que a questão racial pode interferir nos sintomas de ansiedade e depressão de alguém, ou atribuição de status especial exclusivo com base na raça. Então, tipo assim, tu não é como os outros negros, tu é um crédito para tua raça. Até que para um negro tu é bem articulado, né? Achar que a pessoa ela é um crédito para a própria raça.
pressupostos estereotipados sobre membros de uma raça ou de um grupo. Ah, todos os negros são muito religiosos, todos os negros são da periferia, todos os negros são de religião de matriz africana, todos os negros gostam de samba, todos os negros, enfim, né? É um pressuposto estereotipado, presumindo, né, questões sobre as pessoas. Ainda, acusação de hipersensibilidade relacionada a problemas raciais. Ah, tu é muito sensível, né, em relação à raça, eu nem disse algo tão ofensivo. O mito da meritocracia, né, presumindo que todas as pessoas partem dos mesmos lugares. Sem pensar, por exemplo, que o processo de abolição da escravatura não houve, junto com o processo de abolição, um processo de justiça social. As pessoas nunca foram indenizadas pelos trabalhos forçados. Elas sofreram grilagem, né? Elas foram retiradas das terras também onde elas viviam. Elas nunca foram indenizadas pelo seu trabalho. As pessoas negras eram expulsas das regiões centrais da cidade, né? A polícia sempre expulsou e jogou as pessoas na periferia. As pessoas foram expulsas de determinadas regiões que eram interessantes para especulação imobiliária. Então, tipo, tem muitas questões que diferenciam os caminhos por onde as pessoas partem. Considerações de tratamento ou recomendações culturalmente insensíveis, né? Não apresentar uma sensibilidade cultural no contexto e compreensão do cliente. Aceitação inferior de comportamentos ideais com base na raça. Então, por exemplo, achar que toda pessoa que é normal, que pessoas negras bebem, então eu não vou dar um tratamento para o alcoolismo porque é da cultura do negro beber, né? Essas coisas assim. Idealização, que é superestimar as qualidades desejáveis, né? E subestimar as limitações de alguém. Por exemplo, presumir que toda mulher negra é forte, que toda mulher negra aguenta determinadas coisas, ou não sente dor, né? Como eu trouxe. E uma ajuda disfuncional e o paternalismo, que é oferecer uma ajuda inadequada e desnecessária. Por exemplo, achar que as pessoas negras, nenhuma pessoa negra pode pagar os honorários da sessão. Então, tu não cobra porque a pessoa é negra, sem nem saber, ao menos, se a pessoa tem condições ou não de pagar, né? Estou dando um exemplo, assim. Bom, não existe um enquadramento teórico para as microagressões raciais, então vocês podem ser de qualquer abordagem, né? De qualquer abordagem que vocês gostem, mas precisam estar atento às microagressões raciais. Bom, não existe, né, nenhuma teoria específica também para dar base ao conceito das microagressões, mas tem algumas teorias que tentam explicar, por exemplo, a teoria dos esquemas, a teoria crítica da raça, a teoria da formação da identidade racial, a teoria lá das relações dos objetos da Melanie Klein, né, da projeção e tal, né. Tem algumas teorias que tentam explicar, né? Mas as microagressões, na verdade, elas estão espraiadas por qualquer abordagem, né? Então, não existe aí um marco teórico dentro das abordagens para falar das microagressões raciais. E como a multiculturalidade é a quarta força da psicologia, e ela não é uma abordagem, mas ela é uma força, ela está de mãos dadas com qualquer abordagem. Tá, e se a gente microagride os pacientes, o que a gente faz? Né? Agora eu disse uma bobagem, perguntei para minha paciente como é que ela lava o cabelo, disse uma coisa muito esdrúxula. Sei lá, disse que todas as mulheres negras são fortes. Falei uma bobagem e me dei conta que, falei um troço nada a ver, fiz uma microagressão, fiz uma piada racista, o que eu faço? Primeira coisa, a gente não pode invalidar e ignorar que o fato aconteceu. A gente vai ter que assumir que a gente errou, reconhecendo o que aconteceu. Então, a gente, né, tem que entender que a microagressão não é um indicativo de que a gente é uma pessoa horrível, né? Ou um péssimo psicólogo. Mas entender que a sociedade onde a gente vive tem uma visão de mundo que tende a ser racista, masculina e misógina, heteronormativa, homofóbica e eurocêntrica. Então, às vezes, a gente vai derrapar e a gente vai precisar pedir desculpas para as pessoas, reconhecer que a gente errou e pedir desculpa. Bom, então a gente vai ter que abrir a mão do privilégio de ter sempre razão, abrir mão dessa verticalidade da relação, né, onde o terapeuta está mais em cima e o paciente mais abaixo, e entender, né, que as pessoas não são obrigadas a aceitar as nossas desculpas. A gente pode, de repente, pedir desculpa e a pessoa não aceitar. Né? A obrigação da pessoa não é fazer a gente se sentir bem, né? Mas a gente tem o dever de pedir desculpa, embora a pessoa não vá aceitar em alguns casos. E às vezes é fatal, assim, tu vai fazer uma intervenção com a pessoa, tu microagride a pessoa nessa intervenção e acabou ali, né? A pessoa nunca mais vai voltar no teu consultório. Mas outras não, outras vão entender essas desculpas e vão continuar dentro desse processo. Mas a questão é, né? As pessoas não têm obrigação de fazer a gente se sentir bem.
Então, né, a gente tem que aceitar se o processo acabar ali. Bom, é importante também supervisionar, né? Então, se a gente microagride, é importante levar isso para supervisão, entender o impacto da ação da gente, o que ela provoca na gente de sofrimento, compreender como que a gente se sentiu em relação à agressão que a gente cometeu. Ainda a observação, né? Quais crenças fortemente internalizadas sobre pessoas racializadas que levaram ao comportamento microagressivo? Que crenças que eu tenho sobre pessoas negras? Que crenças eu tenho sobre pessoas indígenas que me levaram a atuar esse comportamento microagressivo com o meu paciente? Então, é preciso que a gente pense sobre isso e reveja essas crenças para humanizar as pessoas. Ainda, a gente precisa mudar, né? Depois de tudo isso, a gente vai ter que mudar de comportamento. Não vai dar para cometer o mesmo erro 2 vezes, né? Então, tem que aprender, né, com isso. E ainda, é importante se psicoeducar, né? E é importante também psicoeducar os outros, né? Os amigos, familiares, alunos, colegas, clientes, para uma comunicação assertiva antirracista. Então, é preciso que a gente converse com outras pessoas que perpetuam microagressões sobre o quanto é importante não cometê-las. Bom, as microagressões raciais estão muito interrelacionadas com a competência multicultural dos terapeutas. Por quê? Porque quanto mais multiculturalmente competente, menos microagressões raciais um terapeuta comete dentro da sua prática psicoterapêutica. Então, a competência multicultural é a habilidade de lidar com grupos minoritários e subrepresentados que se exterioriza na experiência e na capacidade de trabalhar efetivamente com pessoas de grupos culturais diversos, aceitando e admitindo, enfatizando que a raça, a etnia e a cultura são variáveis poderosas para influenciar como as pessoas pensam, tomam decisões, se comportam e definem eventos, bem como afetam o modo como os grupos diferentes definem uma relação de ajuda. Então, quando eu falo aqui, né, variáveis poderosas para influenciar como as pessoas pensam, eu não estou falando só dos pacientes, eu estou falando dos terapeutas, né? A raça, a etnia e a cultura também são variáveis poderosas para influenciar como o terapeuta pensa, né? E como ele toma decisões de intervir, né, com a pessoa. E como ele também se comporta e como ele também define os eventos. Porque pensem, chega uma pessoa negra falando de uma situação onde ela foi microagredida racialmente, do tipo, ela estava no restaurante, ou ela estava no supermercado e ela foi seguida pelo segurança, tá? Vou dar um exemplo assim. Chega a pessoa contando isso no consultório de vocês. Bom, raça, etnia e cultura são variáveis poderosas que influenciam como as pessoas pensam. Pode chegar, de repente, uma pessoa contando isso no consultório e vocês dizerem, mas tu tem certeza que isso é racismo? Tu tem certeza que tu foi seguido porque tu é negro? Né? Porque, claro, né, a raça, a etnia e a cultura influenciam como que o terapeuta pensa e define os eventos. Então, ele pode, daqui a pouco, minimizar o sofrimento daquela pessoa, né, com base naquilo que ele pensa, com base na forma como ele define os eventos. Então, né, a gente precisa entender que a cultura, a raça e a etnia são variáveis poderosas para influenciar como a gente pensa, como a gente toma decisão, como a gente se comporta e como a gente define os eventos. E como isso afeta as diferentes pessoas e a relação terapêutica e como também vai ser definida a ajuda que a gente vai prestar. Então, né, é importante aumentar, né, as competências multiculturais, né, porque acontece o seguinte, né, os psicoterapeutas que não exploram os próprios preconceitos, ou seja, que não são multiculturalmente competentes, eles vão falhar em compreender as questões culturais e vão falhar em compreender como essas questões influenciam o processo terapêutico. E então eles podem não trabalhar de forma razoável e suficientemente terapêutica as experiências de preconceito e discriminação vividas pelos seus pacientes. Então é isso que eu falei para vocês, a pessoa vai contar uma história e tu vai minimizar. Mas tu tem certeza, isso não é uma paranoia tua, tu vai dar outras explicações, né? Ou, por exemplo, tu vai chamar de fobia social a dificuldade de uma pessoa em estar na universidade. Mas aí tá, mas é fobia social mesmo ou é porque essa pessoa não se identifica dentro daquele espaço, porque não tem negro nenhum dentro da sala de aula dela, porque não tem professor negro, porque não tem negro em lugar nenhum, né? Então a pessoa se sente não subrepresentada, se sente meio pisando em ovos, tem medo de sofrer agressões racistas nesse ambiente predominantemente branco. Então, né, daqui a pouco tá chamando de fobia social, o que a pessoa tem é isso, né? Medo em função de uma violência que ela sofre recorrentemente, né? Então, ela não tem lá nada que é algo do nível da paranoia ou do nível, né? Não, é um medo real com base numa experiência real. Então, né,
essa reprodução de estranhamento e do preconceito expressa de modo velado e não consciente nas múltiplas formas de microagressões e muito possivelmente poderia conduzir o processo, né, terapêutico a impasses, rupturas e a interrupções prematuras. Então a gente vê o quanto a terapia ela é importante no sentido assim, ela pode fazer mal para as pessoas. Né? A gente pode, enquanto terapeuta, se a gente não for um terapeuta multiculturalmente competente, a gente, muito mais do que não fazer o nosso trabalho, que é fazer bem para o sujeito, a gente pode, muito pelo contrário, a gente pode produzir uma iatrogenia, né? A pessoa sai pior do que quando ela entrou no nosso consultório. Então, é importante que a gente desenvolva habilidades multiculturais para lidar com grupos subrepresentados, marginalizados, estigmatizados. Hoje a gente está pensando na população negra, mas a gente pode pensar em outros grupos, né? Até, por exemplo, pensei aqui, né, pessoas gordas, né? É muito comum as pessoas atribuírem, né, coisas às pessoas gordas muito preconceituosas. A primeira coisa que o gordo acontece, o gordo vai no médico a primeira vez, a primeira coisa que o gordo ouve do médico é que ele tem que emagrecer, né? E às vezes a pessoa não está procurando, às vezes a pessoa não tem problema nenhum, né? Em relação à sua saúde por ser gorda, mas todo mundo vai mandar o gordo emagrecer. Ou né, a pessoa gorda vem se queixando que, né, na terapia que tem dificuldade de se relacionar afetivamente, amorosamente, mas que quer namorar e tal. E tu vai mandar a pessoa emagrecer porque ela é gorda, tipo, né? Para ela se tornar uma pessoa, a teu ver, mais atraente, né? Então, assim, isso é muito comum, gente. Não pensem que isso não acontece, assim. As pessoas agridem nesse nível, assim. Então, aqui, a Collins, né, a Patrícia Hills Collins, ela fala que a gente não pode afastar a personalidade e a produção de pensamento das condições materiais históricas que moldam a vida dos sujeitos. Então, né, a história, a cultura, a linguagem, a psicologia são fatores constitutivos do sujeito. Então, né, os nossos preconceitos afetam e moldam, né, a gente e aos outros, né? Então, a gente vê que a identidade individual, ela não é uma identidade apenas individual, ela é uma identidade de mundo compartilhado também, né? Então, a construção da nossa subjetividade, ela é influenciada pela cultura, pela história, pelos preconceitos, pela linguagem, né, e tudo mais. Então, a gente tem que pensar muito os nossos preconceitos e explorá-los a fim de que a gente possa, né, diminuir os nossos preconceitos. E aí, né, a gente pode pensar vários preconceitos que a gente tem em relação à raça, etnia, gênero, pessoas com necessidades especiais, condição de imigrante ou de refugiado, religião, classe social, pessoas com deficiência, idade, né? Hoje em dia a gente vive aí uma velhofobia, né? As pessoas têm o medo de envelhecer e têm, né, comportamentos velhofóbicos, assim, né? A gente presume muitas coisas sobre as pessoas idosas. A gente tira, às vezes, das pessoas idosas a sua capacidade até de decisão, né? A gente tira, muitas vezes, até a sua voz, né? Então, a gente vê aí que existem diversas coisas que a gente precisa compreender, né? A orientação sexual, a fim de se tornar multiculturalmente competente e atender às várias demandas, né, das pessoas que vão nos procurar e que vão estar em condição de sofrimento. Então, a competência multicultural vai exigir a habilidade de desconstruir em si mesmo o padrão normativo da experiência da maioria dominante. E vai precisar que a gente assuma o quê? Que a gente assuma que a nossa percepção de verdade, a nossa suposta imparcialidade e a nossa noção de justiça refletem a mentalidade, o status e a experiência do poder hegemônico. E as experiências, e não as experiências e narrativas distintas de pessoas de grupos racializados. Então, né, a gente vai ter que pensar o seguinte: existe aí um poder hegemônico que é branco, que é masculino, que é heterossexual, que é cristão, que é ocidental, né? A gente vai ter que pensar que é eurocêntrico, né? Então a gente vai ter que pensar que a nossa percepção da verdade, a nossa imparcialidade, a nossa noção de justiça refletem essa mentalidade, né? E que, bom, existem pessoas que vivem outras experiências e as suas narrativas são legítimas e as pessoas são especialistas da sua própria história, né? E, né, pensar tudo isso também é reconhecer a branquitude, né? Reconhecer a cultura branca, a branquitude, que ela é tida como naturalmente melhor, se esquecendo de que isso foi historicamente construído sobre a opressão, exploração, violência e silenciamento de outras culturas. Então é necessário que se reconheça a perpetuação, né, dos efeitos do colonialismo e da escravidão, que se reconheça os significados de ser branco numa sociedade racializada, que se reconheça também o próprio racismo internalizado, que muitas vezes é inconsciente,
que se reconheça que a branquitude criou para si uma superioridade ao criar a inferioridade das pessoas não brancas, que se reconheça os privilégios estruturais de ser branco e que se reconheça também que discutir a branquitude gera sentimentos de desconforto, angústia, vergonha, culpa, raiva e medo nas pessoas brancas. Afinal, é doloroso e sofrido reconhecer, né, que parte da identidade do sujeito branco, parte da sua história, da sua memória, está fundamentada em tantos males do passado e que o mundo contemporâneo ainda sofre as consequências desses atos. Então, né, dói reconhecer, por exemplo, que o teu bisavô, tataravô eram senhores de escravos e que ele torturava pessoas. Né? Dói, isso causa bastante desconforto, isso causa angústia, isso causa medo, isso causa vergonha, mas a gente precisa reconhecer tudo isso, né, e enfrentar essa discussão sem fugir dela, se a gente quer viver numa sociedade mais igualitária e mais justa, né? Bom, aqui eu trago uma obra, né, para pensar a branquitude, que é da Lia Weiner Schuckmann, que é professora na Universidade Federal de Santa Catarina no curso de psicologia. Né? A Lia Weiner Schuckmann é uma mulher branca que estuda branquitude e branquidade, e ela fala, né, sobre o ser branco no Brasil, que é entre o encardido, o branco e o branquíssimo. Branquitude, hierarquia e poder na cidade de São Paulo. Então, ela fala sobre esse tema para pensar os significados de ser branco, né? E a branquitude, então, é uma posição em que os sujeitos que a ocupam foram sistematicamente privilegiados no que diz respeito ao acesso a recursos materiais, e não só a recursos materiais, gente, mas a recursos simbólicos. E aí vocês podem ver o que é um recurso simbólico. Boa parte das ruas, por exemplo, são nomes de pessoas brancas e de homens brancos. E às vezes a gente vê ruas que eram nomes que são ruas, né, de pessoas que eram escravocratas, né, como Bento Gonçalves, Duque de Caxias, né? São pessoas escravocratas. Então, isso, o que é isso? Isso é um privilégio simbólico, né? Tu trata como herói uma figura histórica que causou malefícios para muitas pessoas, para um grupo específico, né, determinado. Bom, então, né, aqui eu trago, por último, os construtos da multiculturalidade, né, que envolve a humildade cultural, as oportunidades culturais e o conforto cultural. Então, a humildade cultural ela envolve aspectos intrapessoais, né, que é ter um conhecimento preciso, uma visão de si mesmo, uma visão dos próprios preconceitos, das próprias limitações. Também envolve aspectos interpessoais, né, que é ser orientado para o outro, em vez de ser centrado em si mesmo e na sua superioridade. Isso vai exigir negociação de tarefas e objetivos da terapia, né? Então, isso vai desafiar a capacidade dos terapeutas de manter uma colaboração e uma postura não defensiva. Aí embaixo ali a escala de humildade cultural para quem quiser um dia, de repente, trabalhar isso em pesquisa. As oportunidades culturais, então, que são marcadores que ocorrem na relação, né, com a cultura do interlocutor, como crenças, valores, né, e isso pode ser explorado na terapia. E o desafio, então, é fazer essa exploração da identidade cultural na terapia de forma natural, né, sem fazer uma transição abrupta e que pareça forçada ou inautêntica, né? Então, é aproveitar o gancho, né, aproveitar a deixa, para poder, então, explorar mais a cultura, né, do paciente, para poder pensar como essa cultura poderia beneficiá-lo no seu processo terapêutico. E ali abaixo a escala, né, para quem quiser um dia trabalhar com escala de conforto cultural, de oportunidade cultural. E também, ali eu botei, agora eu vi que eu botei ao contrário as escalas, mas não tem problema. E o conforto cultural, né? Que é o pensamentos e sentimentos do terapeuta que surgem antes, depois e durante as conversas sobre identidades culturais do cliente e com foco cultural. E aí vai envolver, né, o sentimento de se sentir à vontade, aberto, calmo e relaxado com relação às diversidades. Então, isso vai exigir uma escuta bastante qualificada e bastante aberta do terapeuta. E a transferência e a contratransferência podem fornecer uma linguagem familiar para os terapeutas, para que eles possam entender e explorar as áreas culturais de desconforto, né? Onde é que o paciente me traz uma coisa que me causa um certo desconforto em relação à sua cultura? E aí, por exemplo, vou dar um exemplo de uma pessoa negra de matriz africana falando na terapia sobre sacrifício de animais, falando que na sua religião se sacrifica galinhas e bodes. E aí tu ouve isso e sente um desconforto, assim, ai, porque tu é de outra religião, né? Então, são coisas para pensar e explorar. Se tu for explorar, o que tu vai te dar conta? Tu vai te dar conta do seguinte, que cristãos também
comem animais em rituais litúrgicos, comem peixe na Sexta-feira Santa, comem, né, sei lá, carne de porco no Ano Novo, peru no Natal, que é uma data lá, né, festiva. Ou seja, as pessoas também dão significados litúrgicos, só que elas, né, pegam no supermercado, né, o animal do seu sacrifício, enquanto a pessoa de matriz africana, ela sacrifica, coreia, come, né, e faz lá os seus trabalhos, faz lá as suas oferendas, parte vai para os orixás, outra parte vai para o prato das pessoas, né? Então a gente às vezes acha que a gente é muito diferente das pessoas, e no final a gente faz as mesmas coisas que as pessoas, só que atribuindo outros significados, né? Então a gente às vezes não está tão distante assim das pessoas e a gente pode se sentir um pouco mais confortável diante, né, do que as pessoas podem nos falar. Por último aqui, né, eu quero trazer para vocês, né, que a prática das microagressões raciais na psicoterapia está diretamente ligada à competência multicultural e a gente pode se concentrar no seguinte, né, quando a gente fala em competência multicultural do terapeuta, na sensibilidade cultural, na consciência dos próprios pressupostos culturais e da sua visão de mundo, nas habilidades necessárias para uma intervenção cultural bem-sucedida, na condição de cura dentro de um contexto específico, por exemplo, a condição de cura para uma pessoa que é imigrante, né? Bom, aí vai envolver linguagem, vai envolver uma série de coisas, né? O que é possível oferecer para essa pessoa? Talvez a gente não possa oferecer tudo, mas a gente possa oferecer algumas coisas. A natureza inclusiva ou excludente da multiculturalidade, no conhecimento sobre a cultura do cliente, as suas diferenças, na percepção do cliente sobre a humildade cultural do terapeuta, né? O teu cliente te acha uma pessoa humilde, acha que ele é escutado, acha que tu valoriza ele como um especialista na sua própria história? Então, são coisas que a gente pode explorar, né, em relação à humildade cultural. Aqui eu trago as referências, né? Deixar um pouquinho mais as referências, pode ser que alguém, né? E muito obrigada. Vamos voltar aqui. Minha tese em 180 segundos. Gente, falei muitas coisas. Eu sei que vocês devem estar assim, ó, com uma dificuldade de entender no sentido assim, porque é muita informação em pouco tempo, né? Mas tem a cartilha ali, se vocês quiserem dar mais uma olhada. Agora que vocês já conhecem esses conceitos, vocês podem lá, né, lançar. A gente não tem muitos trabalhos no Brasil sobre humildade, sobre multiculturalidade no sentido assim, em relação aos terapeutas. A gente até tem trabalhos, né, sobre decolonialidade, multiculturalidade, mas em relação à prática psicoterapêutica, a gente vai ver mais trabalhos fora do Brasil. E com relação às microagressões, infelizmente também não temos muitos trabalhos, né, mas temos algumas coisas já, né? Mas não em relação à terapia. Infelizmente, em relação à terapia, não temos. Infelizmente ou felizmente, quer dizer, infelizmente, porque eu acho que é tardio, né? Mas felizmente eu estou estudando isso, né? Você acho que é uma das primeiras pessoas a fazer um trabalho sobre as microagressões raciais dentro da psicoterapia. Infelizmente, porque isso vem muito tarde, mas claro, se tornou meu tema de pesquisa, então fico feliz, né? Que você é uma das primeiras pessoas a discutir, né? Mas, né, se vocês quiserem, já sabem, vão ter que procurar pesquisas mais em inglês, porque boa parte, o grosso das pesquisas é nos Estados Unidos. E é um tema que desperta bastante atenção, né? Porque eu estou falando de raça, mas vocês podem pensar outras variáveis para estudar, para além da raça, né? E também é importante, por exemplo, que pessoas brancas estudem, né, branquitude, branquidade e façam pesquisas referentes a questões raciais. Então, quem gosta de pesquisa, né, pode ir para esse campo. E é importante, né? Porque, afinal de contas, também é um reflexo do racismo, né, gente? O fato de boa parte dos terapeutas não ter clientes negros, né? Por que não? Por qual a dificuldade? Onde é que estão os pacientes negros, né? Estão aí desistindo da terapia por uma dificuldade de escuta, né? E a gente não pode. Isso é uma face, né, bem perversa do racismo. A gente tem que pensar que a gente tem que estar aberto a escutar as pessoas, né? Enquanto terapeutas, né? Tipo, eu, enquanto terapeuta negra, eu escuto pacientes negros e brancos. Por que que uma pessoa branca não pode escutar pacientes negros, né? Então, são essas questões que eu trago hoje para a gente refletir, assim, né? Lançando aí a pedra, lançando a semente para que ela floresça, né? Que vocês possam, então, se aprofundar, né? E se tornarem psicoterapeutas e psicólogas e psicólogos multiculturalmente competentes, né? Que isso vai fazer toda a diferença no trabalho de vocês. Muitíssimo importante tua fala, assim como ontem. E acho que é algo que a gente discutiu ontem na aula e agora, assim, é o quão é importante que a gente tome consciência disso e estude, para que as pessoas não virem
professores da gente, sabe? Não é como se toda pessoa negra tivesse que toda vez ensinar, tipo, não faça isso, não é legal. Tipo, a gente aqui, estudando sobre isso e pesquisando, faz diferença depois. Com certeza, né? Não é obrigação nenhuma do paciente ensinar a gente. Ensinar a gente, exatamente. Cara, alguma coisa a gente, né? Óbvio que Sempre essa troca a gente aprende. sempre aprende, né? É claro que sim. Mas a gente vê, às vezes, isso de forma sistemática, assim, né? Terapeutas onde tu te torna professor do terapeuta, tá sempre perguntando coisas, né? Ou pedindo indicação de livro, ou, tipo, não, para aí, não é o lugar, né? A terapia é do cliente, não é tua, né? Vai pedir livro na supervisão, vai fazer trocas com os colegas, né? Não é ali. Mas isso acontece. Alguém tem uma questão, gente? Alguém quer colocar alguma coisa? Olha só, já tem gente querendo aplicar as escalas. Quem foi que disse ali? Deixa eu ver. A Fran... Oi, Júlia. Até logo. Tchau, tchau, Júlia. Boa aula. Ah, Franciele. Pois é, né, Franciele? Que tal? Que tal um TCC fazendo a tradução numa escala? Porque não tem essas escalas traduzidas no Pensei Brasil. nisso, que tema de TCC, hein? Um bom tema de TCC, tradução da escala de humildade cultural. Já pensou? Não, assim, ó, publicação Qualis A1, assim, né? Já sai da graduação publicando numa revista, né? Para quem gosta de pesquisa, é uma boa, que tal, né? Pegar uma das escalas e fazer uma tradução bacana, é um bom trabalho. Eu ia te pedir. Ah, Perdão, Fran. Eu só ia pedir como funciona essa aplicação, tipo, é como uma testagem? Não sei, assim, como que Não, ela não é uma funciona. testagem, é uma escala. Não sei se vocês já viram outras escalas. Escala da depressão, que a pessoa vai É, de lá ansiedade assinalando e os depressão. itens, escala de ansiedade. É a escala, né? Claro, essa escala ela é para psicólogos, né? A escala de humildade cultural vai aplicar para psicólogos, para entender se aquele psicólogo é ou não é suficientemente, né? Se ele tem ou não tem de certa forma, né? De forma suficientemente humildade cultural, né? São escalas, né? Tem tem um trabalho de um colega também, psicólogo, que veio dar uma aula pra gente sobre questões de LGBT, questões LGBT, assim, que ele fez um trabalho com psicólogos sobre preconceito. E aí ele fez uma escala também, só que eu não lembro o nome da escala agora, que ele aplicou com vários psicólogos para ver, assim, avaliar como estava essa questão com eles, sabe? Eu achei muito legal e fiquei pensando de aplicar, de fazer, sabe, um trabalho assim com os psicólogos brasileiros para saber como que tá isso daí na cabeça das pessoas, porque eu acredito que é uma coisa que, quando acontece, às vezes não é muito falada, né? Não é muito. O pessoal não compartilha, e nada acontece, fica aquela coisa assim que não procura evoluir, acha que tá tudo bem, que tá certo, enfim. É O uma coisa trabalho da muito. clínica, né, Franciele, é muito solitário. Às vezes as pessoas, é bem comum que as pessoas se formem e nunca mais compartilhem as suas experiências com colegas, né? Aí tá, a pessoa supervisiona durante alguns anos, depois para, vamos supor, de supervisionar e nunca mais compartilha as suas práticas com ninguém e não se atualiza. E a gente sabe, né, gente, que infelizmente no Brasil a gente tem um problema muito sério atualmente, assim, ó, muito sério, que vocês não podem fazer isso. Vocês são futuros psicólogos e psicólogos, vocês não podem fazer isso. A psicoterapia no Brasil, sobretudo, ela é um grande balaio de gato, assim. Né? A gente vê que as pessoas se formam e aí elas misturam práticas de protociência, de pseudociência com trabalho de psicólogo, né? Então a gente vê aí, não se tem uma tradição de pesquisa em psicoterapia no Brasil. A gente tem pesquisas, mas elas são muito incipientes, são poucas. Então, muitas das práticas dos psicoterapeutas no Brasil não são baseadas em evidências, né? Não são boas práticas, né? Práticas baseadas em evidências ou boas teorias, né? As pessoas aprendem lá o básico da teoria e da técnica e nunca mais param para pensar, né? Por exemplo, em práticas baseadas em evidências, em estudos, né? E aí, às vezes, acham alguma coisa interessante e saem a reproduzir aquilo, sem saber se aquilo, né, tem um fundamento. E aí, claro, eu não sou contra determinadas práticas, mas eu digo assim, tem coisas que a gente precisa sistematizar para ver se funciona ou não, né? E tem coisas que já está bem evidente, que já tem estudos suficientes para
nos trazer a ideia de que não são boas práticas, né? Tipo, constelação familiar, né? A constelação familiar já está mais que evidente que, né, não é uma boa prática. Tem já estudos que demonstram isso. Se a gente vai, né, aprofundar a questão da constelação familiar, tu vai ver que é uma salada de fruta que pega um pouco da psicanálise, pega as práticas do psicodrama lá do Moreno, né? Talvez vocês não sei se alguém conhece o psicodrama, conhece essa abordagem, tá? Pega algumas práticas do psicodrama, pega um pouco da cultura Zulu, faz toda uma salada de fruta, e aí faz o contrário, por exemplo, do que o Moreno falava no psicodrama. O que ele falava, o Moreno, né? Que a rigidez e a pobreza dos papéis trazia adoecimento. Então, assim, ó, quanto menos papéis uma pessoa tem na sua vida, e quanto mais rígida ela é nesses papéis, mais doente ela vai se tornar. Então, ele fala, por exemplo, assim: o que tu faz na vida? Tu é o quê? Ah, eu sou mãe. Tá, mas o que tu é? Não, eu sou sua mãe. 24 horas por dia. Tu vai adoecer. Por quê? Porque é um único papel, né? Então tu deixa, por exemplo, de ser, sei lá, namorada, esposa de alguém, de ter uma profissão, de ter, né? Então a gente vê assim, né? Que a rigidez e a pobreza do papel adoece o sujeito, segundo a teoria, né, psicodramática. O que a constelação familiar faz? Exatamente isso. Ela propõe o quê? A pobreza do papel e a rigidez no papel. Então, o que ela vai dizer assim? Ah, se ocorre um abuso sexual na família, é porque a mãe não está desempenhando bem o seu papel, né? Existe amor no estupro, né? Só que assim, existe amor no estupro? Pô, olha, pode até ser que exista amor no estupro, mas vamos pensar, não é um amor eu, tu, é um amor eu, isso, né? Por exemplo, eu gosto muito desse copo. Eu tenho um amor por esse copo, né? Eu estou aqui com um copo na mão, vocês não estão enxergando direito, mas eu estou com um copo na mão. Ó, agora estou enxergando o copo. Tá, mas é um amor eu coisa. Eu isso. Tipo, eu não estou perguntando pro copo se ele gosta de ser usado por mim, porque o copo é um objeto. Então, tipo, eu não reconheço a subjetividade desse copo. Eu não pergunto pro copo se ele gosta de mim ou não e se ele tá achando bom. Então, né, é o amor eu coisa, eu objeto, né? Não é um amor que reconhece o tu, que reconhece a subjetividade. Então, né, se é amor, pode até ser que seja, mas é um amor que não reconhece a subjetividade do outro. E bom, ou seja, isso é perverso, né? Isso é perversão, né? Então, por isso que eu digo assim, a gente tem um problema muito sério hoje, que é isso, né? Práticas que não são baseadas em boas evidências, em boas teorias, pessoas da psicologia que se formam e nunca mais param para ler um artigo, não sabem o que se pesquisa em relação à psicologia no Brasil, né? Não estudam nada, não supervisionam, não, né? E é claro, eu não estou falando que todo mundo tem que ir para academia fazer doutorado, não estou falando nada disso, né, gente? É óbvio que não. Mas eu acho assim, quem é psicólogo e psicóloga tem que estudar pro resto da vida. Seja sistematizando esse conhecimento dentro de uma instituição, ou seja, fazendo leitura, se atualizando, vendo vídeos do YouTube. Hoje em dia a gente vê quanto a gente tem acesso. É impressionante, a gente tem muito acesso, né? A bons livros, a bons artigos científicos, a bons... Quanto material disponível no YouTube de pesquisadores, né, famosos aí, professores e tal, que estão falando de temas da atualidade, falando de questões que envolvem o nosso saber, que a gente pode ali gratuitamente escutar, né? Tá ali, sei lá, não sei, tô fazendo qualquer coisa em casa, tô, não sei, fazendo comida e boto lá um troço do YouTube, boto lá um troço no Spotify e de certa forma tô em contato, né? Até isso, né? Também é uma maneira de se tornar multiculturalmente competente. A gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, porque, né, o que está acontecendo no mundo produz sofrimento e adoecimento. Assim, agora a gente passou por uma pandemia onde morreu, né, milhares de pessoas, né? A gente vive aí quantas pessoas ficaram em casa, né? E o quanto a gente vive até hoje os traços desse luto coletivo, quanto a gente vê assim as pessoas dizerem coisas do tipo, eu quero muito ir ao encontro do outro, mas eu não tenho energia para isso, né? Então, tipo, é a cultura, é as condições históricas e sociais produzindo sofrimento, adoecimento, sintoma, né? Então, quanto a gente precisa estar atento a essas questões para entender, né? Os motivos, as razões desse sofrimento, as origens, né? E poder oferecer uma ajuda qualificada, né? E saber escutar.
saber escutar e saber se escutar também, né? Se escutar, que se escutar também é isso. É quando eu escuto o outro e às vezes o outro diz uma coisa que reverbera como um desconforto para mim. E aí, quando a gente vê essa díade, né? Paciente negro, terapeuta branco, muitas vezes pode acontecer, né? Gera um desconforto. Sobretudo de reconhecer que, de repente, o terapeuta branco faz parte de um grupo que, né, historicamente oprimiu o grupo do paciente. Né? Então, isso gera desconforto, mas é necessário que se escute isso, né? Que se humanize, que se escute, que se aproxime, né? A psicologia é a ciência das conversas difíceis, né? A gente conversa as coisas que as pessoas não gostam de conversar, né? Por isso que é importante, né? A gente também fazer terapia, né? Porque, né? Conversa difícil. Conversa difícil. A gente nunca sabe quando a pessoa vai dizer uma coisa pra gente que vai tocar lá na ferida da gente. E aí vai ser difícil escutar. Né? Então é importante, assim. Bem importante. Alguns reconhecimentos. Alguém tem Mas uma questão, uma coisa? era o que eu pedi. Eu queria agradecer, Thaís, a tua fala e as gurias, né? O pessoal que divulgou essa aula e a oportunidade de outros alunos. Eu só para dizer que eu e a Gabi, e tem mais alguém do meu grupo, de uma outra turma, que nós vamos plantar a sementinha na nossa turma também, que a gente vai abordar. Já fizemos várias aulas sobre racismo na clínica, né? E agora a gente vai fazer um outro trabalho e vamos levar isso que nós roubamos de ti, de certa forma, porque nós vamos levar para a turma também, né? Eu acho Ah, bem. que bacana, De muito tudo isso bom, que falaste. legal. É um roubo bom, né? Obrigada. Ah, não é um roubo, é uma sessão. Estou aqui Isso. compartilhando. Pode levar. Tá bom. Pode levar. Ah, que bacana. Bacana. Amanda, tô cheia de anotações. Preciso sair. Ah, tá. Beijo, Amanda. Uma boa aula para vocês. Obrigada, Eduardo. Vejo agora, tô Então, vendo as pessoas falarem no chat ali. sim. Mas então é isso. Muito obrigada, Thaís. Eu que agradeço, pessoal. Até a próxima. Tá ali, né? Mais uma vez, vou convidar vocês a darem uma olhada ali na cartilha do LAEPS. Tá bem bonitinha, assim, né? A gente Bem divulga legal. ela depois, lá no Tá? Insta. Então tá. Um E- abraço para vocês, uma boa aula. Então Boa tá, quinta-feira a abraço, todas, gente. todos e todos. E até a Bom Obrigada. próxima, finalzinho de então. semana. Bom final de semana. Tchau, tchau.